Olá, amante do terror. Certa vez, em plena Primeira Guerra Mundial, um homem foi capturado com o seu navio cargueiro por um barco do Império Alemão enquanto navegava pelo mar. Porém, por um descuido, o homem conseguiu se desprender e escapar por um bote salva-vidas atracado ao barco. Ele estava livre agora, mas agora estava à deriva no meio do mar aberto, sem qualquer sinal de terra firme ou de resgate. Estavam alguns suprimentos para ele se manter por alguns dias, mas poderiam acabar antes que ele percebesse. Então ele teria que achar algo que o ajudasse muito em breve. Flutuando sem rumo pelo Grande Azul, sem perceber, ele acaba preso em uma ilha. Essa ilha era um lamaçal puro. Mal dava para andar por lá sem afundar os pés e acabar preso. Para piorar, era parecido com um deserto. Um calor escaldante de dia e um frio congelante de noite. Mas essa não é a pior parte, porque esse lamaçal estava coberto por carcaças de peixes apodrecendo, o que deixava o ar com um cheiro pútrido quase insuportável. Mas não tinha muito o que fazer. Ele acabou tendo que se acostumar. Por sorte, o barco podia fazer uma sombra para que ele não acabasse se queimando, e também, com o passar das horas, a lama ia secando, até um ponto que podia ser pisada sem afundar. Ele esperou por 3 dias até que a lama secasse completamente, e caminhou em direção a uma colina em busca de alguma esperança de resgate, ou até algum tipo de civilização não hostil. Caminhando por 2 dias seguidos, ele chega na colina. Subindo e chegando no topo, ele descobre que do outro lado da colina tinha um enorme fosso cheio de uma água turva que não dava para ver o que tinha embaixo. Enquanto ele descia a encosta, ele reparou em um objeto gigantesco feito de pedra branca, e vendo melhor, ele percebeu que, na verdade, era um monólito, que era próximo de um canal de água. Esse monólito tinha vários hieroglifos desconhecidos, que tinham vários símbolos aquáticos entalhados. Esses símbolos representavam humanoides meio humanos, meio peixes, que são conhecidos como Deep Ones, ou profundos. Os Deep Ones são criaturas muito antigas, são sapientes, podendo ser até mais inteligentes que os seres humanos. Eles cultuam um ser chamado Dagon. Só que antes que o homem pudesse analisar melhor, algo estranho acontece. Então, de repente, eu a vi, com uma leve vegetação para indicar a sua subida à superfície. A coisa emergiu para fora das águas escuras. Enorme, polifêmica e repugnante. Ela disparou como um monstro fabuloso de um pesadelo para o monólito, ao redor do qual arrojou seus gigantescos braços escamosos enquanto declinava a cabeça horripilante, produzindo sons ritmados. Pensei ter enlouquecido então. Depois desse evento, o homem voltou ao seu barco, e a partir daí, ele já não se lembra como conseguiu voltar em segurança e ir parar em um hospital em São Francisco. Depois desse dia, ele nunca mais esqueceu da visão terrível que teve naquela ilha desconhecida. Ele tentou usar a morfina para tentar esquecer daquilo, só que a droga apenas dava um alívio temporário, transformando ele em um viciado compulsivo. Não havia ninguém que acreditasse na sua história, nada e ninguém que poderia o salvar naquele tormento, exceto por uma coisa. Foi aí que ele deixou uma nota de suicídio no final do conto. Explicar o Dagon é uma tarefa um tanto complicada, mas vamos começar da religião semita, onde tem um deus com o mesmo nome, Dagon. Esse deus semita foi bastante citado no Velho Testamento, sendo principalmente importante para os filisteus. Ele representaria a fertilidade do plantio e a abundância da colheita. Se estivesse satisfeito, ele abençoaria os agricultores. Inclusive, Dagon estaria ligado a conceitos de vida e morte. Originalmente, os filisteus adoravam a uma outra deidade chamada Grande Mãe, até 1137 a.C., quando aconteceu a invasão de Canaã. Aí eles passaram a adorar Dagon, como eu disse, sendo um deus particularmente importante. Na religião cananeia, ele seria o pai de Baal e o segundo deus mais poderoso, estando abaixo de El, a entidade mais poderosa da religião cananeia. Dagon muitas vezes era representado como tendo a parte superior do corpo como um homem e a parte de baixo como um peixe.
Isso é até controverso, já que ele é o deus da colheita, ou seja, da terra e não da água. Historiadores acreditam que ele seja representado desse jeito por causa da sua relação com a deidade Derceto, que sim seria a deusa da água, lagos e rios. Outros acreditam que seja por causa dos fenícios, que por causa da sua tradição marítima, acabaram adotando Dagon como um santo protetor das suas viagens pelo Mediterrâneo. E o que isso tem a ver com Dagon de Lovecraft? Bom, na mitologia de Lovecraft, grande parte, ou até todos os deuses antigos das religiões humanas, na verdade, seriam as criaturas cósmicas e não cósmicas do universo de Lovecraft. Isso não significa que todas as criaturas sejam deuses, mas sim que, da perspectiva humana, seriam divindades. Seguindo essa lógica, Dagon seria a verdadeira face do deus semítico, só que sem a parte da colheita, apenas do mar. Dagon é uma criatura gigantesca que aparentemente vive no fundo do mar junto de outros Deep Ones, que o cultuam como uma divindade, o que é irônico, pois os Deep Ones não veem Dagon como um deus, e sim como um mestre ou pai, tanto é que ele é chamado de Father Dagon. Eles não cultuam somente a ele, mas também a sua consorte Hydra ou Mãe Hydra e também Cthulhu em menor grau. Como dito, os Deep Ones são seres aquáticos humanoides sapientes, sendo até mais inteligentes que os seres humanos, tendo até mesmo ambições. E a ambição dos Deep Ones é justamente espalhar a sua religião e se espalharem também, principalmente por regiões costeiras, tendo filhos híbridos com mulheres humanas. Para fazer isso, eles apresentam a sua religião a humanos que navegam pelos oceanos, prometendo maravilhas do fundo do mar que nem se sabia que existiam, riquezas nunca antes vistas pela humanidade. Tudo o que eles tinham que fazer era se desvincular da religião humana e começar a cultuar Dagon. Com isso, os Deep Ones manipulavam tudo para ter esses grupos isolados na palma da mão. Tudo começa com umas 1000 maravilhas, até o ponto em que os sacrifícios humanos começam a ser exigidos pelos Deep Ones. Tudo em nome de Dagon, mas praticamente todos aceitam essa condição sem pensar duas vezes. Um ótimo exemplo desses cultos é a Ordem Esotérica de Dagon, onde um capitão, depois de voltar de uma ilha no Oceano Pacífico, resolveu exonerar a Igreja Católica para dar espaço à nova religião, assim surgindo um novo culto, que inclusive tem quase as mesmas tradições dos sacerdotes filisteus da antiguidade. Até que os sacrifícios humanos começaram a chamar muita atenção, e o capitão e alguns membros acabaram sendo presos, e algum tempo depois, os Estados Unidos acabaram bombardeando a cidade, e o culto se dissolveu. E, por fim, os Deep Ones são imortais perante o tempo, assim como Dagon, mas podem morrer se forem feridos mortalmente. E ainda podem continuar crescendo quando atingirem a maioridade se puderem ter acesso aos nutrientes certos. E em alguns milênios, se sobreviverem, podem ficar do mesmo tamanho que Dagon. Tem dúvida se Dagon é realmente uma divindade ou é apenas uma criatura corpórea, porque de acordo com a visão dos cultistas, ele é um deus, mas ele nunca demonstrou ser algo além de uma criatura marinha enorme. Ou então, um Deep One que cresceu durante milênios, assim como a Mãe Hydra. Mas Cthulhu é um grande antigo e está dormindo na cidade de R'lyeh, então não se pode cobrar muito. E, falando em Cthulhu, dizem que as suas proles, chamadas de proles estelares de Cthulhu, podem ter alguma ligação com o culto dos Deep Ones e com o próprio Dagon, já que de tempos em tempos, eles acabam por selecionar espécimes formidáveis para proteger, nutrir e dar poderes sobrenaturais. E como eles seriam meio que a criação do próprio Cthulhu, eles seriam capazes de tal feito. O que me leva a crer que o verdadeiro objetivo, tanto dos Deep Ones quanto de Dagon, seja reanimar Cthulhu. Claro, isso é apenas hipótese, mas não deixa de ser uma possibilidade.